Bora lá, gente. Bora lá continuar. Então, nós estávamos falando que o princípio da alternatividade, ele traz a figura onde os chamados crimes polinuclear. O melhor exemplo, o artigo 33 da Lei de Drogas, que diz lá, vamos lá, ó, artigo 33, vamos contar os verbos. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente. Então, ó, podemos observar que no crime de drogas, ó, ele traz 18 verbos, 18 núcleos do tipo. São chamados crimes polinuclear. Ó, nós podemos então perceber que nesses crimes o agente ele pode praticar mais de um verbo. E ele praticando mais de um verbo, ó, ele tem em depósito, ele está vendendo droga, ele está consumindo, ele está usando, está oferecendo, está prescrevendo. Ele vai responder apenas por um único crime. Mesmo que ele pratique mais de um tipo penal, ele só vai praticar um único crime. E o juiz pode enquadrar a conduta dele no crime de ter em depósito, no crime de venda, ou em qualquer outro verbo, ou em qualquer outro núcleo do tipo. Então, ó, aparentemente, existe um único fato, mas neste fato, aparentemente, eu aplico mais de um tipo. Mais de um tipo, não, o mesmo tipo, mais de um verbo. Por isso é que uma grande parte da doutrina não considera o princípio da alternatividade um conflito. Não considera um conflito quando o cara pratica mais de um núcleo verbal, nos chamados crimes de ação múltipla ou polinuclear. Mas existe uma parte da doutrina que reconhece a alternatividade e resolve também um conflito aparente de normas. Dito isso, então, ó, apresento a vocês os 4 princípios que resolvem o conflito aparente de norma: a subsidiariedade, a especialidade, a conjunção e a alternatividade. Professor, como é que eu faço para me lembrar disso na hora da prova? Preste atenção. Essa questão eu gosto de cobrar na prova. Esses princípios, o que é o conflito aparente de norma e como se resolve. E aí vocês vão ter que colocar esses 4 princípios para mim. Ah, professor, como é que eu vou lembrar dos 4 princípios? Eu só consigo lembrar de um. Macete. Quando a gente está com um monte de tempo sem pegar ninguém, como é que o pessoal fala? Nós estamos o quê? Alguém sabe? Alguém sabe? Quando está um monte de tempo sem pegar ninguém. Na seca, ó, os meninos tudo aqui, ó, só macho falando, ó. Pedro, Ronald, Lucas na seca, na seca, na seca, na seca. Então, bora para ver o que é essa seca, ó. Bora lá escrever, ó. Vocês irão lembrar de quê? Vocês irão lembrar da seca, ó. S. Ctrl N. Ctrl N. Seca, ó. Subsidiariedade. Subsidiariedade. Ctrl N. Especialidade. Ctrl N. Ctrl N. Só um minutinho. Conjunção. Ctrl N. Alternatividade. Com seca, subsidiariedade, especialidade, conjunção, alternatividade. Alguém ainda esquece? Ó. Então, princípios sobre o conflito aparente de normas, subsidiariedade, especialidade,
conjunção ou alternatividade. Beleza? Voltando aqui, Paula. Bora voltar, Paula. Próximo assunto, gente. Terminamos a chamada aplicação da lei penal. Essa primeira parte da aplicação da lei penal. Nós vamos agora, daqui para frente, entrar o que nós chamamos a teoria geral do crime. Da teoria geral do crime. Esquece mais não. Deixa eu só fechar esse WhatsApp aqui, porque ele está atrapalhando. Bora lá. Então, a primeira coisa que nós vamos estudar agora é o conceito que é infração penal. Então, a infração penal, vamos para o nosso caderno, Ctrl N, infração penal. Infração penal é gênero que nós temos como espécie o crime e as contravenções penais. Então, infração penal é gênero e o crime e as contravenções penais são espécies. Então, infração penal, crime, contravenções penais. Então, nós temos crime, contravenções penais. Então, nós temos dois. Se nós temos dois, nós adotamos, a doutrina diz que nós adotamos o chamado sistema dualista ou binário. Então, vou botar a observação. Ctrl N. Observação. Brasil adotou o sistema dualista ou binário. Sistema dualista ou binário. E qual a diferença? Professor, qual a diferença entre crimes e contravenções penais? Eu vou colocar aqui as principais diferenças entre crime e contravenção penal. Vou tentar inserir uma tabela aqui. Não sou muito bom dessa questão de Word, mas bora lá, vou tentar inserir uma tabela aqui. 1, 2, 4. Bora lá. Aqui, Ctrl N. Crime. Diferença entre crime e contravenção penal. Também chamado de crime anão. Também chamado de crime vagabundo. Crime, diferença entre crime e contravenção penal. A contravenção penal é também chamada, por alguns doutrinadores, de crime anão ou crime vagabundo. Então, todas as vezes que a gente falando de um crime anão, crime vagabundo, para ser contravenções penais. Professor, e onde é que estão essas contravenções penais? Essas contravenções penais, existe um decreto-lei 3.688 de 1941. Infelizmente, tem sido revogada há muito tempo, mas o nosso legislador deixou, não foi revogada ainda está valendo. Contravenção penal. Então, ajeitei no caderno, faça um quadrozinho no caderno. A diferença entre eles. Em relação à espécie de pena. Os crimes, quando a gente abre o Código Penal, para alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. No crime, nós vamos ter pena de reclusão ou pena de detenção. Quando eu pratico um crime, eu vou sofrer uma pena de reclusão
ou de detenção. O decreto-lei da contravenção penal diz lá, quando você praticar uma contravenção penal, você tem prisão simples ou detenção, uma detenção, bota maiúscula, detenção menos rigorosa. Ou seja, se você praticar uma contravenção penal, você será conduzido para a delegacia e as contravenções penais vai ser um TCO, será lavrado um TCO contra você, e aí contra você e você não ficará preso. Já o crime, se você for condenado mesmo na contravenção penal, você pode pegar uma pena de prisão simples, não dá em nada, ou a detenção menos rigorosa. Já o crime, quanto o tipo de ação penal. Ação penal. Os crimes, vocês irão estudar no próximo semestre, que existe crimes de ação penal. A ação penal pública, e ela pode ser incondicionada ou condicionada. E existe crime de ação privada, privada. Então, quanto tipo de ação penal? Nos crimes, eu vou ter crime de ação penal pública e eu vou ter crime de ação privada. A pública, por sua vez, subdivide em pública incondicionada. O Estado não precisa de nenhuma condição para punir. Ou vai ter tipo de ação penal pública condicionada. Já as contravenções penais, todas as contravenções penais, são de ação penal pública incondicionada. Ah, professor, por quê? Porque o legislador quis. O legislador, lá no, salvo engano, no artigo 3º do decreto, ele diz que todas as contravenções penais serão de ação pública incondicionada. Então, segunda diferença, crime, ação pode ser pública ou privada, e pública ela será incondicionada ou condicionada. Por sua vez, as contravenções penais, só existe contravenção penal de ação penal pública incondicionada. Aqui tem uma crítica muito grande da doutrina. Por exemplo, eu dou um soco no Ronald, e eu consigo lesionar o rosto dele. Existe uma lesão. Eu pratiquei o quê? Eu ofendi a integridade física dele. Se eu ofendi a integridade física dele, eu pratiquei um crime de lesão corporal. O crime de lesão corporal está previsto no artigo 129, caput, e lá eu ofender a integridade física de outra, pena de 3 meses a 1 ano. Então, pela lesão corporal que eu pratiquei, lesão corporal leve, eu posso pegar uma pena de 3 meses a 1 ano. Eu pratiquei um crime. Só que esse crime de lesão corporal, o legislador achou por bem deixar ele como um crime de ação pública condicionada à representação. Em outras palavras, o crime é de ação penal pública, o crime de lesão corporal leve é de ação penal pública condicionada à representação. Se o Ronald não representar, se ele não for na delegacia, se ele não representar, o Estado não pode fazer nada. O Estado não vai abrir procedimento, processo, nada, TCO, nada contra mim. Só se ele representar. É um crime de ação penal pública condicionada à representação. Mas, se de repente eu mais um Ronald estivermos na rua trocando um soco e a polícia passa e nenhum conseguiu lesionar o outro, só se agarrando no murro, rodando no chão, nós praticamos uma contravenção chamada de contravenção de vias de fato. Nós estávamos em vias de fato, prevista no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais. Ora, separou a briga, leva os dois para a delegacia, não importa. Como é uma contravenção penal, mesmo eu não querendo representar contra o Ronald não querendo representar contra mim, o delegado ele é obrigado
a lavar um TCO e mandar para frente, porque todas as contravenções penais são de ação penal pública incondicionada. Então, tem uma crítica muito grande. Se a lesão corporal, que é um crime, que é mais grave, provocou uma lesão, ou provocou uma ofensa da integridade física, precisa da representação, como é que uma via de fato, que não teve nada, uma briga de rua, é obrigada a fazer procedimento? Essa é a crítica que tem pela doutrina, mas o que nós devemos aprender aqui nesse momento. Todas as contravenções penais são de ação penal pública incondicionada. Por quê, professor? Porque o legislador quis. Porque o legislador quis. Vem expresso. Próxima diferença, ó, no crime, a tentativa é punível. No crime, a tentativa é punível. Que é isso, professor? Mais na frente, nós estudaremos o Instituto da Tentativa. A tentativa, quando a gente for estudar o intercrimes, existem algumas etapas no crime. Se eu inicio a execução de um crime e esse crime não se consuma por circunstâncias alheias à minha vontade, se esse crime não se consuma por circunstância alheia à minha vontade, eu não vou responder pelo crime consumado. Eu vou responder por esse crime na modalidade tentado. Eu vou responder por tentativa. Eu vou pegar aquela pena do crime que eu queria praticar e o juiz vai ter que diminuir de 1/3 a 2/3. Ó, na tentativa, ela é punível. O juiz vai aplicar a pena que eu queria praticar e vai diminuir de 1/3 a 2/3. Então, no crime, a tentativa é punível. Nas contravenções penais, a tentativa é impunível. Impunível. Como assim, professor? Por quê? Porque o legislador quis. Traz lá que não se pune a tentativa nas contravenções penais. Se não se pune a tentativa nas contravenções penais, daria para acontecer? Daria. Era o cara iniciar a execução de uma contravenção penal e ele ser impedido. Isso é tentativa. Só que não vai haver nenhuma sanção porque o legislador não quis. Então, tem diferença. No crime, a tentativa é punível. Nas contravenções penais, a tentativa é impunível. Próxima diferença. Nós estudamos na aula passada que no crime, admite-se a extraterritorialidade. Então, no crime, nós estudamos lá o artigo 7º do Código Penal, que existem diversas modalidades de extraterritorialidade, que é isso. A aplicação da lei penal pelo fato praticado no estrangeiro. Inclusive, nós estudamos que existe ela incondicionada, ela condicionada e ela hipercondicionada. Por sua vez, nas contravenções penais, não se pune, não se admite a extraterritorialidade. Artigo 10º da Lei de Contravenção Penal. Professor, por que não? Porque o legislador não quis. Outra diferença, quanto à competência. Quanto à competência, nós vamos ter crime de competência da Justiça Federal e temos crime de competência da Justiça Estadual. Todas as vezes que eu praticar um crime onde houver ofensa a bens, interesses da União, das suas autarquias, da Fazenda Pública, esses crimes, em regra, são crimes de competência da Justiça Federal, previsto no artigo 109 da Constituição Federal. O que não for da Justiça Federal será da Justiça Estadual. Então, tem crime de competência tanto da Justiça Federal como da Justiça Estadual. Mas, no entanto, nas contravenções penais, todas as contravenções penais, são de competência
competência da Justiça, pode estar em caixa alta, estadual. Do crime de competência da Justiça estadual. Então, se o cara praticou uma contravenção penal, mesmo que essa contravenção penal teve ofensa a bens, interesses ou serviços da União, quem vai julgar essa contravenção penal será a Justiça Estadual. Será um juiz estadual. Certo? Então, por quê? Porque o legislador colocou no decreto que a competência da Justiça Estadual. Só que tem uma exceção. Tem uma exceção. Qual a exceção? Imaginemos o professor Georgiano é juiz federal aqui em Imperatriz, e ele foi preso durante uma rinha de galo. Ele estava na rinha de galo e a polícia militar chegou e levou todo mundo. Ele sou juiz de Estado Federal, não importa, na delegacia. Feito o procedimento, quem vai julgar o juiz federal? Quando você se estudar no próximo semestre de competência, existem algumas pessoas que, em razão do cargo e da função que exerce, elas têm uma prerrogativa. É o chamada competência originária ou por prerrogativa de função. Não é por causa da pessoa, é da função que ela exerce. Então, essas pessoas serão julgadas por tribunais. Então, todo juiz, ele é julgado pelo tribunal ao qual ele é vinculado. Todo juiz, ele é julgado pelo tribunal ao qual ele é vinculado. Não importa a espécie de crime, salvo a Justiça Especializada Eleitoral, não importa a espécie de crime e não importa o lugar. Então, se um juiz estadual daqui de Imperatriz ele praticar um crime comum na cidade do Rio de Janeiro, ele vai ser julgado pelo TJ do Maranhão, tribunal ao qual ele é vinculado. Se um juiz federal aqui de Imperatriz praticar um crime comum em qualquer lugar do Brasil, ele será julgado pelo TRF1, que é o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, no qual o Maranhão está inserido. São 9 estados. Então, juiz é julgado pelo tribunal ao qual ele é vinculado. Então, se o juiz federal praticar uma contravenção penal, ele não será julgado pela Justiça Estadual. Ele será julgado pelo tribunal ao qual ele é vinculado, pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Por quê? Porque ele tem, privilégio em razão do cargo que ocupa. Então, exceção. Competência por foro, por prerrogativa de função da Justiça Federal. A Justiça Federal. Juiz federal, desembargadores federais, se eles praticar uma contravenção penal, eles não serão julgados pela Justiça Estadual. Por quê? Porque existe a Constituição, traz o privilégio deles serem julgados por qualquer crime nos tribunais ao qual eles são vinculados. Se tem uma previsão constitucional, não será o Código Penal que vai mudar isso. Não será um decreto-lei que vai retirar e jogar para a Justiça Estadual. Todas as contravenções penais são julgadas na Justiça Estadual, salvo se essa contravenção penal for praticada por pessoas que têm foro por prerrogativa de função e sejam julgados na Justiça Federal. Se alguém tiver alguma dúvida, pergunte depois, eu vou abrir. E a última diferença é em razão do limite da pena. Limite da pena. Crime, com a mudança que teve recentemente, o maior prazo que a pessoa pode pagar, sofrer uma sanção penal é por 40 anos. Já na contravenção penal, o máximo que a lei diz, esse decreto-lei, o máximo 5 anos. Então aí, pessoal, as principais diferenças entre crime e contravenção penal. Para quem está copiando, limite da pena, 40 anos. Se for crime, o máximo que ele pode pagar 40 anos. Se for uma contravenção penal, ele pode sofrer no máximo por 5 anos. São as principais diferenças. Então, a primeira diferença, relacionada ao tipo e espécie de pena, crime, você pode sofrer uma pena de reclusão ou de detenção. Se for a contravenção penal, você irá sofrer uma pena de prisão simples ou detenção menos rigorosa. Segunda diferença, quanto ao tipo de ação penal, se for crime, a ação pode ser pública ou privada.
e a pública pode ser pública incondicionada ou condicionada. Já as contravenções penais, todas elas são de ação penal pública incondicionada. No crime, a tentativa é punível. Já nas contravenções penais, a tentativa é impunível. Nas contravenções penais, a tentativa é possível. É possível, só que não é punível. Por que não é punível? Porque o legislador não quis. Se o legislador não quis, está expresso lá, não se julga as contravenções penais, todas elas são de ação penal pública e incondicionada. Então, a tentativa, mesmo que eu consiga, se eu tentar praticar uma contravenção penal, eu não vou responder por tentativa, vou responder como se estivesse consumada. Eu vou responder pela pena dela consumada, já que não se admite a tentativa. Próxima diferença, nos crimes se admite a extraterritorialidade, que é isso, a nossa lei penal ela pode ser aplicada no exterior. Lá no artigo 7º traz as hipóteses, uma delas, por exemplo, crime contra a vida ou a liberdade do presidente da República, onde ele estiver, vai aplicar a nossa lei penal, é a chamada extraterritorialidade. No entanto, se acontecer uma contravenção penal contra o presidente da República, não será julgada no Brasil, porque as contravenções penais não se admitem no exterior. Próxima diferença, em relação à competência, existe crimes de competência da Justiça Federal e existe crime de competência da Justiça Estadual. No entanto, todas as contravenções penais são de competência da Justiça Estadual. Contravenções penais, Justiça Estadual, está expresso. No entanto, se essa contravenção penal for praticada por pessoa que tem foro por prerrogativa de função para ser julgado na Justiça Federal, vou botar um exemplo, juiz federal, juiz e desembargadores federais, mesmo eles praticando uma contravenção penal, eles não serão julgados pela Justiça Estadual, eles continuarão sendo julgados pela Justiça Federal. E a última diferença, em relação ao limite da pena, o maior tempo que o cara consegue pagar sanção penal pelo crime, agora, a partir da mudança, era 30 anos, passou para 40 anos. Já as contravenções penais, por sua vez, o maior prazo da contravenção penal, de 5 anos. Beleza, gente? Tem alguém copiando? Posso mudar para outra tela? Posso mudar para outra tela? Próximo assunto. Sujeitos do crime. Sujeitos do crime. E aí nós temos chamados sujeito ativo, vou descer mais, sujeito ativo. Quem é o sujeito ativo do crime? Sujeito ativo é a pessoa que pratica a infração penal. Qualquer pessoa física capaz e com 18 anos completos pode ser sujeito ativo do crime. E a pessoa jurídica pratica crimes? Pessoa jurídica pratica crimes? Então, sujeito ativo
é a pessoa que pratica a infração penal. Ou seja, qualquer pessoa física capaz e com 18 anos completos pode ser sujeito ativo do crime. A pergunta que fica para a próxima aula, gente. Pessoa jurídica pratica crimes? Na próxima aula, nós vamos continuar daqui a resposta da pessoa jurídica. Vou encerrar a aula, vou abrir se alguém tiver algum questionamento para perguntas. E aí eu vou responder por aqui. Nós temos 10 minutinhos para terminar a aula. E aí eu vou abrir para perguntas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou alguma dúvida, só um minutinho aí. Bate-papo. Alguma pergunta, gente? Não. Ninguém vai levantar a mão, ninguém vai escrever. Foi possível copiar? Deu tempo de copiar aí? Então, na próxima aula, vou desligar. Na próxima aula, continuamos. Vamos lá. Só um minutinho aqui. A Isabela está pedindo para explicar um pouquinho sobre as subsidiariedades. Vamos lá, Isabela. Na verdade, eu passei muito rápido por essa subsidiariedade, porque nós já tínhamos explicado em sala de aula, que foi na última aula. Mas bora lá, volta lá, subsidiariedade. A subsidiariedade nada mais é que a norma principal prevalece sobre a norma subsidiária. O que é uma norma subsidiária? São normas que ela já vem no seu texto expresso, dizendo que só vai aplicar esse crime se não constituir em crime mais grave. Eu vou te mostrar aqui, eu vou abrir aqui o Estatuto do Desarmamento, para te mostrar, por exemplo, no Estatuto do Desarmamento, como é que está lá. Só um minutinho aí. Estatuto do Desarmamento. Dez, 11, 12, 13, 14, 15. Pronto. Tá vendo aqui, Isabela? Crime. Artigo 15 do Estatuto. Disparar arma de fogo, acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. Ó o finalzinho aqui, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. Então, o próprio legislador, o próprio tipo penal, ele já traz expresso, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. Se for outro crime, eu não vou responder pelo disparo de arma de fogo. Por exemplo, o próximo, o porte de arma. Posse legal de arma, cadê? Posse o porte legal, o artigo 16. Então, se eu estou portando a arma e eu disparo para cima e eu não tenho autorização para portar essa arma, eu não vou responder pelo disparo de arma de fogo. Aparentemente, se aplica as duas normas. Como é que eu vou resolver esse conflito? Pelo princípio da subsidiariedade. Diferente de conjunção, apesar que vai ocorrer uma absorção. Mas aqui não vai ser o princípio da conjunção, porque vem expresso no tipo do artigo 15, dizendo que ele vai responder por outro crime mais grave. Se ele vai responder por outro crime, isso é o que nós chamamos de subsidiariedade. Não sei se fui compreendido. Já sei, hein? Entendeu aí, Isabelle? Não entendi, Jaciele. Qual é a tua pergunta? Vou abrir o teu som. Sim, Jaciele, pode perguntar.
Tá aberto o teu som. Oi, Jaciele. Isabelle. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Isabelle? Conseguiu entender? Beleza. Jaciele, eu não entendi o teu questionamento. Não consegui entender o teu questionamento. Alguma. Andrei, pessoa jurídica, a gente vai estudar na próxima aula, tá bom? Eu vou encerrar aqui, tá, pessoal? Obrigado aí. Espero que tenha gostado. Nova experiência. Vamos ver o que é que vai acontecer em razão desse coronavírus aí. Cuidado, essa semana é essencial. Todo mundo dentro de casa. Até sexta-feira. Um abração.